Os partidos políticos baseados em Nacala Porto, província de Nampula, nomeadamente a Frelimo, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Renamo e o Partido de Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUSI, avaliam de forma positiva o curso do recenseamento eleitoral. A avaliação é feita em comparação ao processo que aconteceu no ano passado. Os políticos dizem que os atos ilícitos que caracterizam o presente recenseamento não são graves. Relativamente ao processo, estamos agora na fase do processo de recenseamento eleitoral. E o processo de recenseamento eleitoral em Nacala Porto, nós consideramos como positivo, porque ainda não fomos confrontados com alguma situação que por qualquer razão forte embaraçasse em alguma mesa o processo no seu todo. Porque há uma ação combinada, há uma ação concertada entre todos os intervenientes do processo, que são os órgãos da administração eleitoral, neste caso representados pelos recenseadores, que são os partidos políticos que estão a fiscalizar o processo e em algum momento passa lá a observação nacional, internacional, mas nunca tivemos queixas que nos pudessem embaraçar, como se costuma dizer, com características de fraude ou qualquer outra ilicitude no processo de recenseamento eleitoral. Para com o assunto que é nos colocado aqui, com relação à avaliação do processo do recenseamento eleitoral, nós teríamos que o processo está a correr de forma normal. E normal porque ainda não registramos danos assim tão perigosos. Refiro-me perigosos como aparecer eleitor, depois ser informado que ao tirar fotografia sai a cara dele de animal. Este é um atentado ao próprio processo eleitoral. Então, desta vez, creio que ainda em nenhum posto o nosso fiscal do processo não nos revelou. Avaliando o processo eleitoral deste ano, contrariamente ao processo de recenseamento eleitoral do ano passado, posso avaliar de forma positiva. Positiva porque no ano passado tivemos muitos incidentes. Este ano é verdade que existiram também, mas se posso avaliar no global daquilo que esperávamos, posso dizer que está a decorrer de uma forma em ordem mesmo. Iniciando quando o recenseamento começou, iniciou bem, mas acontece que dentro do intervalo que o recenseamento estava a decorrer, havia muitos problemas. A maioria das escolas havia problema do sistema, avaria das máquinas. Por exemplo, na escola de Cristo é Vida, lá a partir das 8 horas até 12 horas há sistema, mas das 13 para a frente não há sistema, não se recenseia. Isso todos os dias. Outra escola, na Curula, mesma coisa. Na escola 25, mesma coisa. Quando eu cheguei lá, perguntei ao supervisor, disse que vamos resolver, mas passou uma semana, não se resolveu. Apesar da avaliação positiva, alguns representantes do povo destacaram a fraude que ocorreu na EPC de Locone. Ontem, no dia 23 de abril, os brigadistas e fiscais fecharam o posto quando o caderno tinha 785 eleitores. Mas no dia seguinte, dia 24 de abril, já tinha sido atingido o número de 800 eleitores. No dia seguinte, os brigadistas iniciaram outro caderno com 23 eleitores inscritos.
Sobre este fato, o supervisor do posto não foi capaz de esclarecer e os partidos escreveram para a Comissão Distrital de Eleições de Nacala, de onde aguardam a devida resposta. Nós tivemos este caso reportado através do nosso fiscal e já temos a reclamação depositada na sede do Secretariado de Administração Eleitoral para o seu esclarecimento. A coisa qual é? De 1 até onde termina a fasquia do dia, encerrou-se o posto. Mas dia seguinte, viu-se que de fato o supervisor estava a abrir para iniciar já com um novo caderno. Sabendo que no dia anterior o outro não tinha conchegado ou terminado a inscrição dos 800 eleitores. Pode vir a acontecer isto porque uma situação esclarecida, mas não houve esclarecimento. Só o fiscal viu a abertura de uma nova página, constitua o início de uma inscrição para um novo caderno, e que lá anteriormente o que nos moveu a reclamar é de que estão inscritos acima de 30 eleitores. Esses de onde é que vieram? Quem fiscalizou este processo? Então, e de todos os que, olha, afinal, o processo correu de forma à revelia do fiscal. Então, este processo para nós, acolhemos a informação com tristeza, porque todos nós estamos interessados na transparência, como vem o próprio lema do processo: eleições livres, justas e transparentes. No mês de março, na segunda semana do início do recenseamento, registramos algo estranho na EPC de Lili, onde alguns secretários tinham a tendência de trazer listas, mas depois aquilo sanou-se, como é no caso também da EPC de 25. Traziam, mas graças à intervenção dos nossos fiscais de recenseamento, os brigadistas foram perceber que este ano não é como o ano passado. E também na EPC de Machape, vinha um que dizia que era um conhecido da Frelimo, que andou a intimidar os nossos fiscais, mas depois de enviarmos o nosso mandatário, também haver intervenção, e ele começou a evitar. E também o que aconteceu há dias na EPC de Locone, onde depois de um registro de 800 eleitores, foi-se verificar no mobile, no dia seguinte, uma redução de 20 membros. Então, os brigadistas também não souberam como explicar. E agora, será que foi alguém que veio viciar o mobile? De que partido? Não se soube até agora. Já fizemos, quando fomos reportados, o partido MDM, os seus fiscais já fizeram a reclamação, e o partido Amunce, assim como o da Renamo, e está em andamento. Agora, nesse caso, nós ainda começamos a nos questionar: será que os dados que vão aparecer depois serão reais ou não? Registraram lá 785 pessoas, eleitores. Mas já ontem, já quando abriram a máquina, encontraram a máquina, tipo, o caderno já se fechou, 80 pessoas, mas 20 eleitores. Significa que à noite, não sei se foi à noite, não sei se foi o problema da máquina, o caderno fecha 800 eleitores. Mas eles, ao sair das 6 horas, deixavam 785 eleitores, faltando 15 para completar o caderno. Mas já quando ontem abriram a máquina, viram que o caderno já se completou, mais 20 eleitores. Me chamaram lá, perguntei ao supervisor. Ele disse que eu não vou responder. Quem vai responder é a comissão. Falei com o meu mandatário, fiz ficha de reclamação,
que o supervisor negou de assinar. Levei a reclamação, coloquei na comissão, mas até hoje não me chamaram. Alguns munícipes interpelados pela nossa reportagem dizem que o recenseamento está repleto de fraudes. Segundo os nossos interlocutores, alguns cidadãos ficam à espera na fila para aguardarem pela sua vez. Mas disseram que os brigadistas passam a usar listas, o que força os eleitores a desistirem do processo. O processo de recenseamento é um problema mais posto na curula. Na rua, com recensear com o Sivamente me que reta volta 20 vezes. Na mala atua hirivo, anarivo vacane, mas atu kande piercega recensearia. Mas aria sheni. Ala no terra kawira máquina zoni malela eleche cartão zoni malen enquanto cartão zinarivo. Vale ka gitimpela kaya. Porque ngina tu awa hane tu iyo. So ka gitimpela kaya, mas recenseamento en recensearia na curula. E hane problema ulu pale. Papa kanar recensear lelo. Min kinar recensear ngirina. Ka hana kukimora. Então, vamos que não é trabalho, Van hana esperança eu recensear? E kahita na por quem recensear to porque na cotia, porque nele ia recensear eu como mu, tu pai recensear mano não me can recensear. Mas se toma nada, empane wera mpaka posto nkala, o piaka ruwe, no ira kava cartão zomala. Tu crua coani. O processo de recenseamento da maneira da informação que estou a apanhar das pessoas que vão lá, dizem que às vezes quando chega lá dizem que as máquinas estão avariadas, passam 2, 3 dias com máquinas avariadas e outras pessoas ficam mesmo sem coisa, já não conseguem repetir, ir recensear. Tenho meus vizinhos, muitos meus vizinhos que não recenseam, até eu que ando puxar, vão lá recensear. Um deles, quando vai, volta, me diz que não é de continuar lá. Porque quando chego lá, sento, mais tarde dizem que a máquina variou. Por seu turno, o presidente da Comissão Distrital de Eleições em Nacala, Gaspar Luante, sustenta que, por ser uma continuidade do processo, não houve o registro de fraudes. Afirmou que as falhas registradas durante o recenseamento, Gaspar Luante garante que irá alcançar as metas previstas para o distrito de Nacala Porto, que é de recensear cerca de 38 mil potenciais eleitores. Quanto à falta de material, essa falta de material é normal aparecer esse caso, porque nem sempre os kits que nós recebemos vêm completos. Às vezes pode faltar uma coisa, mas outra, né? E isso é normal, mas o mais importante é que, havendo esta falta, registrando-se esta falta, o STAI, portanto os órgãos eleitorais, resolvem imediatamente. É o que o STAI tem feito. Na semana passada, há 2 semanas atrás, o STAI nos reportou, portanto, a falta de algum material, mas foi-se a Nampula e já se estabeleceu. Agora, o resto da falta de energia, acho que mesmo nas nossas casas, em Nacala Porto, não estou a falar de outra cidade. Nacala Porto é uma doença, a oscilação de energia, às vezes não há mesmo, e leva muito tempo, 1 hora, 2 horas, sem se restabelecer. E isso pode negativar, mas isso acontece naqueles postos em que há instalação elétrica. Nós temos, por isso temos em alguns postos o chamado coisa, né? Que nós utilizamos para recensear o painel. Tanto o STAI tem esse material, tem painéis, precisamente para fazer face àqueles casos em que, quando falta energia ou quando no posto não tem nenhuma instalação elétrica, utilizamos painel. Mas não vai estragar nada. Estamos a andar bem. Não vai estragar nada. Vamos ultrapassar, sou jornalista. Estou a dizer que nós fizemos a nossa média. Está a ver os meus registros aqui? A média, se nós formos, são de 400 e tal, para 500, né?
Está a ver, 600, 600 e tal, 500 e tal, 700 e tal. Por exemplo, ontem fizemos 1139. Portanto, os 1000 que faltam, dividido por 4, não é nada, e sabemos de ultrapassar. Se o senhor jornalista voltar no dia 1 de maio, nós vamos dizer que já limpamos os 38 mil e ainda vamos sobrar aí algumas cotinhas de números a mais. Portanto, será 100 e tal %. Esperamos isso. Até ao momento, a região de Nacala registrou um total de 26 mil eleitores.